Bom dia a todos, aqui é o professor Cleimar de Física do estágio desse ano de 2020, tá? Então nós vamos trabalhar aqui alguns vídeos relacionados com o conteúdo do terceiro ano. Os vídeos serão embasados na apostila, tá? Recomendo que vocês adquiram a apostila na secretaria da escola e para que vocês tenham um acompanhamento um pouco mais fácil dessa matéria. Fica dividido mais ou menos assim. Eu vou trabalhar um vídeo ou dois do conteúdo e terão um vídeo só para exercício. Os mesmos que estão na apostila, tá? Então é importante que vocês adquiram para a gente trabalhar de uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Terceiro ano, a gente começa com temperatura. Qual a diferença entre temperatura e calor? Imaginem que aqui são dois blocos. Bloco 1 e o bloco 2. Bloco 1, esse bloco é formado por moléculas. Essas moléculas estão agitadas. Então esse bloco 1, aqui é uma molécula, aqui é outra, aqui é outra e outra. Como elas estão agitadas, elas estão se debatendo, elas ocupam espaço em volta delas. Mais ou menos esse aqui, o espaço que elas ocupam em volta delas. Esse outro bloco, as moléculas desse bloco aqui, elas estão se debatendo, estão se agitando, porém não tanto quanto esse bloco das moléculas vermelhas. Então dá para dizer que elas estão ocupando esse raio aqui em volta delas. Temperatura é isso. Temperatura, a definição dela é a medida média do grau de agitação das moléculas. Pega um punhado de moléculas e faz uma média da velocidade delas, aí você vai ter a temperatura dela. Medida média do grau de agitação. Esse bloco vermelho aqui, elas estão mais agitadas. Então, se eu colocar um termômetro aqui, digamos que ele vai marcar, esse aqui é um termômetro aqui, temperatura 1, ele vai marcar 100 graus Celsius. Vou colocar outro termômetro aqui, no bloco onde as moléculas estão se agitando menos. Aqui vai ter uma temperatura 2 de 20 graus. Temperatura, medida de agitação das moléculas. E o calor? O calor vou colocar aqui em vermelho, energia em trânsito. Sei que é muito comum a gente falar, nossa, hoje está muito calor. Fisicamente é um conceito errado. Teremos que falar hoje está com alta temperatura. Calor é energia em trânsito. E essa energia ela vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Qual é o corpo de maior temperatura? 100 graus. Menor, 20. Então o calor sai do bloco de 100 graus e vai para o bloco de 20 graus. Certo? Ele vai indo até quando? Até quando vai existir o calor?
até que haja o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Que aí vai depender, né, da quantidade de massa desses blocos. Pode ser, digamos, 50 graus até a temperatura aqui de equilíbrio, não sabemos. Tem como calcular, tá? Mas talvez a gente faça isso nas outras aulas. E o que o termômetro faz, então? Esse termômetro aqui, quando tu coloca no bloco de 100 graus, vai existir o que? O calor. O calor vai passar para o termômetro, vai agitar as moléculas do termômetro, e aí sim ele vai conseguir marcar a temperatura. Ele vai subir até parar. Quando ele parar, quer dizer o quê? Quer dizer que não existe mais calor, que não existe mais energia em trânsito, então as temperaturas estão iguais. O termômetro mede a temperatura com isso, ele utiliza o calor para equilibrar as temperaturas dos corpos diferentes. Tá. Então a definição de calor e temperatura é isso. Aí nós temos as nossas escalas termométricas. São várias escalas, inclusive, se vocês quiserem, podem até inventar uma escala. Mais conhecidas: Celsius, grau C, Kelvin, é a unidade no sistema internacional Kelvin, é K, apenas K, e Fahrenheit. Fahrenheit, graus F. Graus, o Kelvin não tem grau. Imagine então, vamos fazer uma comparação. Aqui nós temos graus Celsius. Qual é a temperatura que a água congela? Comumente. Claro que tem outros fatores, por exemplo, pressão, mas para a gente a água congela a 0 graus e evapora a 100 graus Celsius. Vou desenhar aqui um cubinho de gelo, derretendo mais ou menos aqui, e aqui vapor de água. Água evaporando. Na escala Kelvin, a água congela a 273 Kelvin e evapora a 373 Kelvin. Na escala Fahrenheit, a água congela a 32 Fahrenheit e evapora a 212 Fahrenheit. No Brasil a gente usa muito graus Celsius. Geralmente nos Estados Unidos é graus Fahrenheit. E no sistema internacional a gente utiliza o Kelvin. Porque o Kelvin é a escala absoluta. Escala absoluta. Por que absoluta? Porque nessa escala, a gente comentou lá de cima das moléculas estarem vibrando. Essa molécula está vibrando, ocupando espaço em volta dela. Na escala de 0 Kelvin, essa molécula, um átomo, vamos falar melhor, um átomo ele tem que estar parado. Ele não pode estar se movimentando. Isso em física é impossível, então não se consegue atingir exatamente 0 Kelvin, mas tu chega muito perto de 0 Kelvin.
Porque o átomo tem uma energia mínima que não tem como você burlar ela. Então, para a gente transformar, se eu tenho um valor em Celsius, eu posso transformar ele em Fahrenheit, posso transformar ele para Kelvin. Como que eu faço isso? Com essa equação geral aqui. Essa equação, Tc dividido por 5 Celsius, é igual a Tf menos 3,2 dividido por 9, que é Fahrenheit, que também é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Eu vou explicar melhor. Se eu quero transformar, então, de Celsius para Fahrenheit, eu faço o seguinte: temperatura em Celsius dividido por 5 igual temperatura em Fahrenheit menos, deixa eu mudar aqui, menos 32 dividido por 9. Ou, essa flechinha aqui, ela tem dois sentidos, duas direções. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius é a mesma equação. Se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, eu uso o quê? Eu uso essa primeira parte e uso a última parte. Então fica Tc dividido por 5 igual o Tk, temperatura em Kelvin, menos Tk menos 273 dividido por 5. Só que está o detalhe, eu tenho 5 dividindo aqui e aqui também. Eu posso simplesmente cortar esse 5 e a minha equação final, então, fica mais simples. Fica temperatura em Celsius é igual a Tk menos 273. De novo, se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, eu também posso transformar de Kelvin para Celsius. Mesma equação. A última equação para a gente, então, Fahrenheit e Celsius. Se eu quero transformar algum valor de Fahrenheit para Kelvin, eu uso essa segunda parte e a terceira parte. Então aqui fica como fica o temperatura em Fahrenheit dividido por 9, aqui menos 3,2 dividido por 9, estava esquecendo, igual temperatura em Kelvin, que é o Tk, menos 273, dividido por 5. Essa parece um pouco mais trabalhosa porque tu não tem como simplificar nada. Então essas são as nossas 3 equações para transformar. Obviamente, se eu estou em Fahrenheit e vou para Kelvin, eu também posso usar essa mesma equação aqui para transformar de Kelvin para Fahrenheit. Vamos pegar então os exemplos aqui da apostila. Acompanhem na apostila de vocês.
O exemplo 1. Aqui, 104 Fahrenheit, graus Fahrenheit, eu tenho que transformar isso em graus Celsius. A nossa equação, então, é TC por 5, TF menos 32 dividido por 9. Beleza. 104 Fahrenheit, eu pego esse 104 e coloco aqui, né? Então fica temperatura em Celsius dividido por 5 igual 104 menos 32 dividido por 9. Tá? 104 menos 32 dá 72. TC dividido por 5 igual 72 dividido por 9. O que tu pode fazer agora? Tem dois passos, ou tu resolve isso aqui, ou tu passo 5 é o que está dividindo, multiplicando. Eu vou passar esse 5 aqui multiplicando para cá. Fica então, vou terminar aqui. TC igual 5 vezes 72 dividido por 9. Igual 5 vezes 72 dá 360. Dividido por 9, isso vai te dar então 40 graus Celsius, que é a nossa resposta final. Tá? O exemplo 2. Temperatura normal do corpo humano é de 36 Celsius. Qual o valor nas escalas? Agora está pedindo 2. Kelvin e Fahrenheit. Duas contas. Primeiro, então, vamos fazer para Kelvin, que é mais fácil. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Bem fácil. Temperatura em Celsius, então eu troco. Pego esse 36 aqui, coloco aqui. 36 igual Kelvin menos 273. Esse 273 está negativo, passa para o outro lado como? Positivo, né? Então fica temperatura em Kelvin igual a 36 mais 273. Isso dá então 9, 13, 339 Kelvin é a nossa resposta. 309. Somei errado. 309 Kelvin. E pede também para Fahrenheit. Vou trocar a cor aqui. Fahrenheit é TC 5 igual TF menos 32 dividido por 9. Fica então 36 dividido por 5. Temperatura em Fahrenheit que queremos descobrir. Menos 32 dividido por 9. Agora, nesse tipo de equação, você tem várias possibilidades de resolver isso. A primeira delas, pode de repente passar esse 9 que está dividindo para cá multiplicando.
ou pode fazer o que eu recomendo, que é uma multiplicação em x. Esse 5 passa para cá multiplicando e esse 9 passa para cá multiplicando. Tá? Como assim? 9 está dividindo, passa multiplicando. Então fica 36 vezes 9. Igual. 5 está dividindo, passa multiplicando. Só que ele passa multiplicando tudo isso aqui. Então fica 5TF menos 160. 5 vezes TF menos 160. Aqui então, 36 vezes 9, nessa parte aqui dá 324. 5 vezes TF tu mantém, igual menos 160. Esse menos 160, tu pode passar para o outro lado, somando, né? 324 mais 160, igual 5T vezes TF. Mais 160, 484 aqui. 484 igual 5 vezes TF. 5 está multiplicando, passa aqui, dividindo. Temos então que a nossa temperatura em Fahrenheit vai ser 484 dividido por 5. Que dá 96,8 graus Fahrenheit. Um pouco mais complicadinha essa, né? Mas nada impossível. Tá, então, próxima aula a gente faz uns exercícios, tentem fazer em casa, na apostila, e a gente corrige na próxima aula, tá? What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden.